Vamos nos pôr em pé, convidar o Espírito Santo para ministrar a palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui movidos pelo poder do Teu Espírito, para prestarmos a Ti um culto nesta noite. Porque o Senhor Jesus, que só o Senhor é digno de receber culto, louvor e adoração. Muito obrigado, ó Pai, pela revelação da Tua palavra, pela obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário e a nossa inclusão no corpo dele para trocar a nossa natureza, o nosso velho coração e nos colocar dentro do Teu reino. E bem-vindo és, ó Espírito Santo. Conduza todas as coisas para a glória do nome do Pai, do nome do Filho e do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, capítulo 5, apenas um versículo, o 18, e diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se a gente prestar atenção no que está escrito, e às vezes a gente não presta atenção e faz confusão. Não está dizendo que é para você dar graças por tudo. Irmão, a irmã nossa, não, gente do céu, Maria Helena sofreu um acidente. Ô Senhor, graças a Ti por este acidente, muito obrigado por este acidente. Não é isso. O irmão Márcio teve lá uma cólica renal e foi parar no hospital. Muito obrigado por esta cólica renal, porque eu vim parar no hospital. Não é isso. Senhor, muito obrigado, porque neste acidente até aqui o Senhor me guardou, me livrou, me protegeu. O irmão Márcio, muito obrigado, Senhor, porque através dessa cólica renal, ou até por causa dela, eu posso contemplar a Tua glória e glorificar o Teu nome. Em tudo e não por tudo. Ele não pode dar graça pela desgraça, mas em tudo dai graças. E o apóstolo diz, por quê? Diz, porque essa é a vontade de Deus. Acabou. Não precisa mais razão alguma. Em tudo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão pela palavra de Deus e gratidão pela igreja. O quanto você é grato e tem demonstrado gratidão pela palavra que você tem ouvido, lido, e pela igreja à qual você pertence, que é o corpo de Cristo. E como é que a gente demonstra essa gratidão na prática? Estava refletindo aqui e achei um detalhe interessante. Me fez lembrar da tecnologia 3. Agora já tem a 5G, né? Mas 3G. Graça, gratidão e generosidade. 3G. A graça leva à gratidão e a gratidão leva à generosidade. Uma coisa leva à outra. O quanto temos sido generosos com os outros, com as pessoas. Quanto? Depende do quanto temos sido agradecidos. Depende do quanto temos sido e reconhecemos que fomos alcançados pela graça. Graça, gratidão e generosidade. Ser grato ou agradecido
É uma virtude em extinção. Gente, isso começa na família. A gente vê na família de sangue. Pessoas que já levantam reclamando, resmungando, murmurando, se maldizendo. Teve uma pessoa que eu passei um exercício, falei assim para ela, você vai escrever 40 motivos de gratidão. 40. Pega uma folha e escreva. Sou grato por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Passou um tempo. Você escreveu? Eu disse, olha, eu encontrei 5. Você está brincando. 5. Eu falei, não consegui passar do 5º motivo. Falei, então você realmente demonstra o quanto você é ingrata. Vamos pensar o seguinte. Na hora que você acorda, muito obrigado, Senhor, porque eu acordei. Muito obrigado, Senhor, porque os meus olhos estão vendo a luz do novo dia que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor, porque a minha voz fala. Muito obrigado porque os meus ouvidos ouvem. Muito obrigado porque os meus pés podem pisar no chão. Muito obrigado pelas minhas mãos que apalpam. Quanto já deu aí? Aí pensa, até o final do dia, o quanto você tem para agradecer. O que é que diz o salmista do Salmo 106? O que é que ele diz? 106. Ele diz uma coisa aqui muito importante. Que se a gente fizer isso aqui, puser isso em prática, aliás, não é o 106 não, é o 103. 103. Salmo 103. Ele diz, bendize, quer dizer, diga bem, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Agora me diga, quem é capaz de fazer isso aqui? Não se esquecer de nenhum. Basta acordar e começar a pensar em tudo o que você pode agradecer a Deus. Vai chegar até o final do dia, você não vai conseguir lembrar de tudo e agradecer por tudo. Gratidão. A revelação de Deus a qual temos acesso pela Bíblia começa com o Espírito Santo, pairando sobre a face das águas, antes mesmo que Deus proferisse a palavra e desse a ordem para que houvesse luz e viesse à existência aquilo que não existia. O que está escrito aí no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3. De 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Um ato que antecede a palavra. Aí vem Deus e diz, disse Deus, haja luz, quando havia trevas e abismo. E houve luz. Mas o Espírito Santo já estava ali. O Senhor, Deus Criador, por pura graça, o primeiro G, decide criar o cosmos, o universo e a humanidade. E traz tudo isso à existência por um ato de graça. Graça é favor imerecido. Não fizemos nada por merecer a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém... eu sou o cara, sou bom, mereço. Não, mereço nada. Ele fez isso por mim porque é fruto, resultado da graça e do amor
dele. Em resposta de gratidão, é sempre a sinergia, o monergismo e o sinergismo. Deus agindo e o homem respondendo. Não podemos perder isso de vista. Deus age, mas o homem responde. E tem uma coisa interessante, fundamental, que às vezes a gente não presta atenção. Jesus disse que Deus é espírito. Ele é espírito, ele não é matéria. Nós somos regenerados para sermos seres espirituais, gerados por Deus em Cristo. Mas nós conservamos, além do espírito, um corpo e uma alma. Então nós temos uma matéria. E esse Deus santifica as três coisas, não apenas uma: o corpo, a alma e o espírito. Tudo isso deve render gratidão a Ele. Então, em resposta de gratidão e de obediência, o mínimo que o ser humano deve fazer é considerar esse Deus e as suas palavras, levar em conta a sua direção para a vida do universo criado, olhar para trás e ver o que ele já fez. Não ignorar o presente e ver o que ele está fazendo. E com plena certeza, só isso que vai gerar a certeza. Num passo de fé e visão de futuro, reconhecer, visualizar o que ele vai fazer. Fez, está fazendo e vai fazer. Não tenho dúvidas. Não estou seguindo e crendo num Deus morto. Num Deus fruto da imaginação, da mentalidade, do ideal. Mas num Deus que é real. Infelizmente, isso não acontece na vida de muitos. Por conta do pecado, que cega o entendimento e embota os sentimentos. Não é assim que vemos na reação da maioria diante da ação. Já que Deus age, é preciso haver a reação do homem diante da ação de Deus. Se olharmos pelo retrovisor da história, deveríamos proceder assim. Gratidão. O tempo passou, Deus chamou um homem, Moisés, libertou o seu povo da escravidão do Egito e ensinou a geração seguinte a viver em temor, fé e obediência nesse mundo. Uma vez livre, esse povo rememora os grandes feitos de Deus na sua história e o seu coração se enche de gratidão. Essa gratidão é expressa principalmente nos Salmos, já que aqui o livro de Salmos é um livro dedicado ao povo judeu, aos israelitas. Nesses textos, o povo dá graças a Deus pela sua criação, pela sua providência e especialmente por sua libertação. Um salmo que eu separei aqui, e ele é interessante, ele é um pouco comprido, mas eu gostaria de ler nas duas versões, só que não vai dar o mesmo salmo, nas duas versões, dada a extensão dele. Mas vamos ver algumas coisas aqui nas duas versões que são interessantes. Salmo 136. Salmo 136. Onde o salmista nos convida, nos incita, nos ordena a rendermos graças a Deus. Salmo 136. Vou na versão Almeida aqui primeiro. Ó. Ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. É interessante que a versão Almeida, ela substitui misericórdia por amor. Ao invés de misericórdia, ela diz amor. Então vou ler na versão King James. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porquanto seu amor leal dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura eternamente. Enquanto a versão Almeida bate no estribilho aqui de que a sua misericórdia dura para sempre, em todos os versículos, a versão King James, ela vai diversificando, trocando misericórdia por amor. Louvai ao Senhor, o seu amor dura eternamente. O versículo 4, ao único que realiza grandes maravilhas, a sua misericórdia é perpétua. Fez os céus com sabedoria, porque seu amor é para sempre. Firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Fez grandes luminares, porque seu amor leal é para sempre. O sol para presidir o dia, porque seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite, porque seu amor é para sempre. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque seu amor justo é para sempre. Libertou Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre. Com braço forte e braço estendido, porque seu amor é para sempre. Dividiu ao meio o mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Fez passar Israel no meio dele, porque seu amor é para sempre. Lançou o Faraó e seu exército no mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Conduziu seu povo pelo deserto, porque seu amor é para sempre. Feriu grandes reis, porque seu amor é para sempre. Tirou a vida de governantes poderosos, porque seu amor é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque seu amor é para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque seu amor é para sempre. Depois deu a terra deles como despojos, porque seu amor é para sempre. Em herança a Israel, seu povo, porque seu amor é para sempre. Em nossa humilhação, lembrou-se de nós, porque seu amor é para sempre. Ele nos libertou dos nossos adversários, porque seu amor é para sempre. Dá alimento a toda criatura, porque seu amor é para sempre. Louvai o Deus dos céus, porquanto seu amor leal permanece pela eternidade. Aí vamos ficar saturados com esta palavra. O seu amor é para sempre. Isso nos faz lembrar de 1 Coríntios 13, não é? A fé, a esperança e o amor. Aí o apóstolo Paulo diz, o maior destes é o amor. Na eternidade não precisaremos de fé e nem teremos esperança, porque estaremos para sempre com o Senhor. Mas Deus é amor, estará ali para sempre. No Novo Testamento, o substantivo gratidão, ou a expressão ação de graças, ou Eucaristia, no Novo Testamento,
ocorre 15 vezes. 15 vezes. O verbo agradecer, ou o termo dar graças, ocorre 38 vezes no Novo Testamento. E o adjetivo grato ou agradecido ocorre apenas uma vez. Interessante, não? Gratidão ou ação de graças, 15 vezes. Agradecer ou dar graças, 38 vezes. E grato ou agradecido, apenas uma vez. Por que será? Por que será que há essa discrepância tão grande em quantidade de vezes que estas palavras aparecem no Novo Testamento? Aos motivos de gratidão encontrados no Salmo, soma-se o maior e a mais importante, que é a grande redenção de Deus em Cristo Jesus. A salvação, a vida eterna e a inclusão do pecador no corpo de Cristo. Estava lendo essa semana, quando Jesus disse aqui no Evangelho, escrito por João, no capítulo 14, no versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Juntando isso com o que estamos falando aqui, de que a maior e mais importante gratidão, motivos de gratidão, é a redenção em Cristo, a salvação e a vida eterna. E se olharmos para o que Jesus fez e continua fazendo, os milagres, como é que nós podemos fazer ou testemunhar milagres maiores do que aqueles? Como? O milagre maior está na redenção, na salvação, na regeneração, na troca de natureza. E Jesus não poderia experimentar este milagre porque ele não era pecador. Este milagre é para os pecadores. Nasceu de novo, o maior milagre. É um milagre maior do que o paralítico andar, do que o surdo ouvir, do que o cego enxergar, do que o mudo falar. O milagre do novo nascimento. E este Jesus não podia experimentar este milagre, porque ele não era pecador. Ele não tinha pecado, mas ele foi à cruz para que nós experimentássemos e agora testemunhássemos desse milagre, o maior. Isto por si só seria mais que suficientes para sermos gratos eternamente a Deus, que pagou o preço da nossa redenção, não podíamos pagar, nos tirou do tremedal de lama e firmou os nossos passos sobre a rocha que é Cristo. Os cristãos devem ser profundamente gratos, e às vezes as pessoas perdem isso de vista, por essa maravilhosa graça. E quando observamos esses textos um pouco mais de perto, detidamente, notamos uma relação entre três importantes palavras. Aí vem os 3G. Não é a tecnologia, mas é a graça, é a gratidão e a generosidade. Respectivamente, nesta ordem. Assim, um princípio aqui fica claro. A graça recebida enche o coração de gratidão e não fica represado, ele tem que transbordar. Como é que ele transborda? Como é que essa gratidão transborda? Em generosidade. Tem que fazer a pergunta: sua vida tem sido assim?
Tem que fazer a pergunta. Sua vida tem sido assim? Fui alcançado pela graça. Sou grato a Deus e a forma de provar, de expressar essa gratidão é sendo generoso para com os outros. Ou você é generoso para consigo e os outros que se lasquem. Isso não é gratidão e não é fruto de um coração regenerado. Você tem que perguntar isso para você. Eu respondo por mim. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, possivelmente o seu texto mais autobiográfico, encontramos um exemplo deste princípio, considerando as 3 ocorrências de graça, gratidão e generosidade. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15, escreveu assim o apóstolo dos gentios: tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. A graça tem que fazer-nos transbordar. De que forma? Gratidão que se expressa, que se traduz, que se demonstra, que se comprova na generosidade para com os outros. O apóstolo Paulo afirma que uma vez experimentada a graça do Evangelho, às vezes a gente decora igual papagaio e fala de cor e salteado, mas e na prática? Na realidade, no dia a dia. Enche o coração dos coríntios e de tantos outros de gratidão e de ações de graças. E um pouco mais adiante, nessa mesma carta, encontramos as seguintes palavras do apóstolo no capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Os versículos 11 ao 14. 11 ao 14. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossa... Não é só na vida espiritual, hein? Preste atenção, cuidado com isso. Isso é muito sério. A pirâmide, no topo da pirâmide está a vida espiritual. Isso tudo está ligado a ela, conectado a ela. Você não pode dizer que é próspero, feliz e tem uma vida abundante espiritual e no resto você vive uma vida miserável. Isso é uma anomalia. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas. Minha vida espiritual, 100%. Minha vida conjugal, profissional, na saúde, na relação com as pessoas é uma lástima. Que abundância, que vida abundante é essa? Não é aquela que Jesus veio trazer. Não é. E o apóstolo está dizendo aqui que é para sermos enriquecidos em todas as áreas de nossas vidas, a fim de que possais ser generosos. Então está explicado. Então talvez falte generosidade por parte de alguns, porque falta a prosperidade, o enriquecimento, a abundância em todas as áreas da sua vida. Dá para conectar os fatos e cair a ficha? E por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos. Como é que você supre as necessidades daqueles que precisam? E eu estou falando de necessidades, não só de necessidades espirituais, mas de necessidades materiais. Se você não tiver com que atender. Com miséria, dividindo miséria. Vou somar a minha miséria com a sua miséria e nós vamos dividir a miséria. Ou é com a abundância? Mas, semelhantemente, promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial,
muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Como é que eu compartilho uma coisa que eu não tenho? Eu não tenho nem para mim, vou compartilhar com o outro. Então eu preciso ter. E de onde é que vem? Do Pai das luzes. O irmão leu o texto aqui hoje. Toda boa dádiva, todo bom perfeito, vem de onde? Do Pai das luzes, vem de cima, vem do alto. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, e não inveja, porque você é próspero, mas afeição. Por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Jesus disse que isso tem que resplandecer na nossa vida, para que as pessoas vejam, para que o mundo veja, e para que outros creiam e queiram. Aqui Paulo diz que os corações cheios de gratidão transbordarão em generosidade, especialmente em relação aos necessitados. Isto é, a graça recebida enche o coração de gratidão que transborda em generosidade. Não dá para ser diferente. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Você é grato por isso? Sou. Como é que você demonstra isso? Sendo generoso para com as pessoas. É preciso resgatar a virtude da gratidão, urgentemente. A igreja é a resposta mais incisiva e contundente ao curso do mundo para demonstrar gratidão que se expressa na comunhão e na generosidade com os irmãos, dando graças ao Pai amoroso, grandioso. Juntos crescemos no temor ao Pai, somos cheios do Espírito Santo e nos tornamos assim mais parecidos com Jesus. Eu quero me parecer mais com Ele, não quero imitar ninguém. Quero ter a mente, a visão de Cristo. Devemos ser gratos pela igreja, não a denominacional ou a institucional, mas aquela igreja de Mateus capítulo 16, versículo 18, que Jesus disse que fundou sobre si, sua pessoa e sua obra. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Devemos ser gratos pela igreja, essa descrita aqui em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Não é restrito, não é limitado. Nós limitamos e espiritualizamos tudo. Mas nem tudo é espiritual, o corpo não é espiritual. Ele é material, ele é físico. Mas Deus santifica este corpo pela palavra. E ele deve ser próspero na sua saúde, na sua integridade, na sua mente. E tudo nós espiritualizamos. Mas a Bíblia faz uma divisão muito clara. E em resistência ao curso do mundo que não reconhece a graça do Deus benevolente, de toda a graça, que por pura graça nos salvou pela sua graça em Cristo, sejamos gratos pela graça que nos alcançou. A lógica da graça é que os últimos, os gentios, serão os primeiros e precedem os judeus, que rejeitaram
esta graça. E isso é escândalo. Escândalo para o mundo. Mas é a lógica que está escrita na Bíblia Sagrada. João capítulo 1, versículos 11 ao 13. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, não pelos seus méritos, pelo que fizeram ou pelo que fazem, mas pelo que Cristo fez por eles, por nós, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. É dar graças, é ser grato, é render ações de graças. O fato é que, tendo experimentado a graça, nosso coração deve ficar cheio de gratidão. Seu coração é cheio de gratidão? Pergunte para você, analise a sua vida. É cheio de gratidão? Ou você ainda tem muito rancor, muito ódio, muita indiferença, muita murmuração, muito descontentamento na sua vida? Cuidado, porque de repente não é um coração regenerado. Às vezes você pensa que é, mas não é. Porque o coração regenerado é um coração cheio de gratidão, cheio de amor pela igreja, pela palavra, pelas pessoas, pelos irmãos, desejoso de ver pessoas sendo regeneradas pela graça, pelo poder de Deus, e desejoso de ver as pessoas serem bem-sucedidas e crescerem na vida. Isso é gratidão. E não é pecado. Não tem nenhum mal nisso. Porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o apego ao dinheiro. Mas ninguém vive sem dinheiro. E ninguém trabalha para não receber. Gratidão. Escrevendo aos Coríntios, para terminar, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo, agora eu pus o texto e não pus a referência. Ele fez uma pergunta retórica. Portanto, todas as coisas devem nos considerar servos de Cristo. Alguém está aí com o celular ligado? Procura aí qual é o texto. Primeira carta aos Coríntios. Portanto, todas as coisas devem nos considerar servos de Cristo. Já acharam? Tem que ser rápido para achar o texto. Digitou aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Isso. Muito obrigado. Digitei aqui, mas não digitei o capítulo. Acontece, não é? Então vou repetir. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Gente, não basta falar, não basta dizer, não é preciso fazer para mostrar. Deus conhece o coração, conhece a intenção. Quando Samuel foi escolher o rei para Israel, e Deus mandou que ele fosse na casa de Jessé, o primeiro filho de Jessé que apareceu, Samuel ficou encantado, impressionado. Esse é o rei para Israel.
E o Senhor falou, não, não é esse. Você está vendo a aparência dele, o exterior, mas eu vejo o coração. Eu vejo a intenção. Com qual intenção você faz as coisas? Você pode enganar a mim ou a outros, mas a Deus você não engana. Ninguém engana a Deus. Isso foi uma coisa que eu aprendi em direito. Em direito. Você deve observar mais a intenção da pessoa do que aquilo que ela escreveu e assinou. Por isso que existe uma chamada ação anulatória de atos. Eu assinei. Por que você assinou? Fui coagido. Então você não quis, não foi a sua vontade, não era da sua intenção. O ato é viciado, é nulo, não pode produzir o efeito que aquela declaração diz que ele deva produzir. Isso é princípio, está aqui. Qual é a intenção? Deus sonda. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Ah, que glória! Espero receber a minha. Jesus disse que ele se ausentou e o Pai confiou-nos talentos. Talentos. 10 para um, 5 para outro, 2 para outro e 1 para outro. E essa é uma coisa que me intriga. Ele é o dono dos céus, da terra, do ouro, da prata, por que ele não põe tudo nas mãos de todos? Aquele que recebeu um talento enterrou. Se ele tivesse recebido 10, o prejuízo teria sido maior. Porque um só ele enterrou. Não teve a visão de multiplicar o talento. E Jesus disse, contou essa parábola e disse que o reino de Deus é assim. Ele se ausentou. Confiou-nos talentos que são distribuídos através dos dons na igreja. E os talentos naturais. Não confundir uma coisa com a outra. Que são as habilidades naturais. Para você viver, ganhar a vida, se virar. O que você está fazendo com eles? Está enterrando ou está multiplicando para a glória de Deus? Ele vai pedir contas. E vai recompensar aqueles que usarem bem os talentos. Aliás, eu tenho uma reflexão aqui preparada sobre a mordomia cristã, que vai falar bem sobre isso. As pessoas têm ideia de que mordomo é aquele que... Olha a visão. Oh, que mordomia. Não, o mordomo é aquele que trabalha para cuidar e para administrar aquele que não é dele. Tem a concepção clara de Jó. Nasci peladinho e vou partir sem nada. Mas o Senhor pôs algumas coisas nas minhas mãos para eu cuidar delas. E depois eu tenho que prestar contas para Ele. Foi isso que ele disse. Irmãos, versículo 6. Apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um e contra o outro. Quem morreu por nós? Cristo. Por quantos? Por um grupo, por um partido, por uma facção, por uma ideologia? Não. Ele morreu por todos, em favor de todos, atraiu todos no corpo dele para que todos tenham vida eterna e vida em abundância. Como respondermos a essa bondade? Com humildade, profunda gratidão, dando graças ao Pai e demonstrando generosidade às pessoas.